Boa tarde, boa noite. Eu sou Matheus Falivene, professor de Direito Penal de vocês, e hoje a gente vai continuar falando do crime de lesão corporal. Eu vou dar a parte final do crime de lesão corporal. Vou falar sobre as espécies de lesão corporal. Então vamos lá. A primeira espécie de lesão corporal que a gente tem é a chamada lesão corporal leve. Coloquei aí no slide. A lesão corporal leve está prevista no 129 caput do Código Penal e ela se caracteriza sempre quando não se verificar qualquer outra espécie de lesão corporal. Então, se não for lesão corporal grave, se não for lesão corporal gravíssima ou lesão corporal seguida de morte, é lesão corporal leve. É assim que você identifica uma lesão corporal leve. É aquela que não é nenhuma das outras. A pena para essa lesão é a mais baixa de todas, é de 3 meses a 1 ano. No caso da lesão corporal leve, não das outras, tá? No caso da lesão corporal leve, o crime é de ação penal pública condicionada, de forma que a vítima tem que representar o agente no prazo de 6 meses. Tá? E ainda o caráter residual da lesão corporal leve, tudo que não configura grave, gravíssimo ou seguida de morte, não comporta reconhecimento de adequação típica quando a lesão for levíssima, em razão do princípio da insignificância. Eu falei na outra aula da vias de fato, quando você não tem uma lesão muito significante, o que acontece é que o fato é insignificante para fins de lesão corporal. Pode ser vias de fato, dependendo do caso, como pode ser também um fato atípico, ser um atípico penal. Daí depois, lesão corporal grave. A lesão corporal grave está prevista no parágrafo 1º e tem uma pena de 1 a 5 anos de reclusão. E ela ocorre, a gente vai ver as hipóteses agora. Primeira hipótese, quando resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Mais de 30 dias. Então, pelo menos 31 dias. Eu coloquei no slide. Aqui a tal capacidade pode ser física ou mental. Pressupõe que a vítima, em razão da ofensa à sua integridade corporal ou à sua saúde, não consiga, daí muito importante, por lapso superior a 30 dias, mais que 30 dias, realizar as tarefas do dia a dia, que não necessariamente são tarefas relacionadas ao trabalho. Por exemplo, se vestir, tomar banho, andar. Até um bebê pode ser vítima de lesão corporal grave se ele não conseguir fazer as coisas de bebê. Brincar, comer papinha, sei lá o que um bebê faz, tá? Depois, travou meu negócio aqui. Aí, passou. Deve-se ressaltar que a vergonha da vítima em realizar suas ocupações habituais em razão das lesões não configura qualificador em análise. Ela tem que poder não realizar. Não é porque ela está com vergonha. Se for só vergonha, não tem a qualificadora. E o Damásio Jesus coloca assim, quem fala isso é o falecido, o saudoso professor Damásio Jesus, e ele exemplifica a situação da vítima que, ferida no rosto, tem vergonha de realizar suas ocupações habituais. Neste caso, não restará configurado o crime. Por fim, isso aqui é muito importante, a comprovação da qualificação em comento depende de um exame pericial complementar a ser realizado no 30º dia subsequente ao crime. Na verdade, no 31º dia, no dia 31 dias depois do crime, faz o exame e verifica se ficou incapacitado para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Segunda hipótese, se resultar perigo de vida. Essa qualificadora existe que, em razão da lesão causada à vítima, experimente ela perigo de vida com probabilidade concreta de ocorrência do evento morte, que é o fim da vida. Então, eu coloquei, tal situação deve ser constatada em exame de corpo de delito, devendo o médico legista apontar qual foi o perigo causado ao ofendido, não bastando mencionar que as lesões causaram perigo de vida. Trata-se de qualificadora atribuída ao agente a título de préter-dolo, eis que, quisesse ele o risco de vida da vítima, poderia responder por tentativa de homicídio. Aqui é importante. Isso aqui é o préter-dolo. Ele tem dolo em causar uma lesão corporal, só que por um erro na execução, uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, ele causa o risco de vida. Porque se ele quisesse matar diretamente e não conseguiu por circunstâncias alheias à sua vontade, isso aí é homicídio tentado, não é lesão corporal. Então por isso que é importante essa distinção. Depois ainda qualifica também a lesão que resultar em debilidade permanente de membro, sentido ou função. E eu vou falar o que é membro, sentido e o que é função.
Entende-se por membro todos os apêndices ligados ao corpo humano. Braços, pernas, mãos, pés, responsáveis pelos movimentos. Então, né, se meu dedinho fica podre e não mexe mais. Daí, sentido pode ser definido como tudo quanto permita ao homem ter sensações. Visão, audição, ou paladar, tato, olfato. Aqui não é você perder o sentido, você tem ele debilitado. Então, supondo, a pessoa me dá um soco no nariz e eu perco parcialmente meu olfato. E por fim, a função são os órgãos, todo o complexo de órgãos responsável por atividades específicas em nosso organismo, né? Sistema respiratório, circulatório, digestivo, reprodutivo. E a qualificadora estará presente se das lesões sofridas pela vítima resultar a diminuição ou o enfraquecimento de membros, sentidos ou funções. Entende-se por debilidade não uma situação que se perdura para sempre, mas que seja de difícil ou incerta recuperação. Aqui não é que a pessoa perdeu um braço, não. É que ela ficou com os movimentos comprometidos, por exemplo. Se ela perder um braço, vai ser lesão corporal gravíssima, que a gente vai estudar daqui a pouco. Inciso 4, se resultar aceleração de parto, que não é aborto, hein? Aborto é gravíssimo. Aqui é aceleração de parto. Coloquei lá, se em decorrência das lesões, o agente provoca em mulher grávida, e ele tem que saber que ela está grávida, a aceleração do parto, que é o nascimento adiantado do feto, sem que disso haja morte da criança, configura esta qualificadora em tela. É indispensável nesse caso que o agente, no momento de praticar as lesões na mulher, saiba de seu estado gravídico, sob pena de ser verificada, responsabilidade objetiva vedada no direito penal. Dito isso, dessa forma, caso desconheça a gravidez da vítima, responderá por lesões corporais leves, desde que você não tenha aí nenhuma outra qualificadora. Depois, parágrafo 2º, a gente tem lesão corporal gravíssima, tem uma pena já mais alta, de 2 a 8 anos, e ela se caracteriza nas seguintes hipóteses. Desculpa. Inciso primeiro, incapacidade permanente para o trabalho. A primeira hipótese de lesão corporal gravíssima é a chamada incapacidade permanente para o trabalho. Coloquei lá, diferentemente da lesão corporal grave, a qual resulta em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, aqui a vítima, em razão das lesões, ficará incapacitada, que é quando você tem uma recuperação impossível ou sem previsão, para o trabalho. Doutrina majoritária, nesse caso, defende que a incapacidade deve ser para qualquer tipo de trabalho, e não necessariamente para o desempenhado pela vítima antes de sofrer lesões. Já uma doutrina minoritária, alguns doutrinadores, basta a incapacidade para o trabalho, então, desempenhado pela vítima. Tá? Isso aqui é uma discussão que tem na doutrina, mas a doutrina majoritária tem que ser incapacidade para qualquer tipo de trabalho. Um trabalho remunerado, não o trabalho que a vítima realizava antes. Depois também configura esse qualificador, esse segundo, a chamada enfermidade incurável. Eu coloquei lá no slide. Verifica esse qualificador quando a vítima, em razão das lesões da sua saúde, adquire doença para a qual não exista cura. A transmissão da patologia, nesse caso, deve ser intencional. O agente deve querer que a vítima adquira a enfermidade incurável. E daí não importa se anos após a transmissão da doença a medicina descubra a cura. O que importa é que no momento do crime não havia tratamento ou cura para a enfermidade. Que é o que acontecia em alguns casos de AIDS. Tá? Teve casos de transmissão de AIDS que não foram punidos como período de contágio venéreo, foram punidos como lesão corporal gravíssima, ou em alguns casos até como homicídio tentado, ou homicídio consumado, dada a gravidade que tinha essa doença. Tá? Então, por exemplo, aquele clube da agulha, clube do carimbo, na verdade, que o pessoal vai lá e transmite AIDS para outras pessoas, pela agulha ou fazendo sexo sem proteção, pode configurar lesão corporal gravíssima, porque a AIDS ainda é uma enfermidade incurável, ela é controlável, mas ela não é incurável. E eu coloquei ainda, entende a doutrina, que a enfermidade somente pode ser extirpada por intervenção cirúrgica, configura a qualificadora, já que não se pode obrigar a vítima a submeter a cirurgias difíceis, tratamentos incertos, ainda que não implantados e testados exaustivamente pela medicina. Então, se tiver que fazer cirurgia, também configura o aumento de pena e a qualificadora. Depois, também, inciso terceiro, perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Nesse caso, pressupõe amputação ou mutilação de um membro, de um sentido ou de uma função, ao passo que a inutilização corresponde à perda da capacidade, ainda que ligada ao corpo.
No tocante aos órgãos duplos, olhos, rins, orelhas, pulmões, a supressão ou utilização de apenas um deles acarreta debilidade permanente de membro, sentido ou função que configure lesão corporal grave, não gravíssima. Tem que ser a perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Então aqui, nos órgãos duplos, só vai configurar a lesão gravíssima se houver a perda, por exemplo, dos 2 olhos. Depois, inciso 4, se causar deformidade permanente. Aqui trata-se de qualificadora ligada ao dano estético permanente provocado pelas lesões corporais causadas pelo agente à vítima. E não é qualquer forma de dano, ainda que perene, que se enquadra na circunstância e análise. Deve ser um dano sério, capaz de gerar constrangimento à vítima e a quem a cerca. Então, uma cicatriz grande na face, perder um pedaço de uma orelha, né? E a quem sustente, isso aqui é uma questão polêmica, né? A doutrina que sustenta que a deformidade permanente deve ser analisada no caso concreto, diferenciando-se de vítima a vítima. E a doutrina põe esse exemplo aqui. Exemplo, marca no rosto de uma bela e jovem moça ou no rosto de um indigente idoso desprovido de beleza. Isso é discutível sob vários aspectos, tanto é que grande parte da doutrina hoje em dia já não põe mais esse exemplo, porque fala que isso valeria para qualquer pessoa e que você não pode levar em consideração a condição da pessoa, tá? Isso é importante, mas eu coloquei aqui esse exemplo porque a doutrina fala sobre isso. E depois, para finalizar aqui, inciso 5º, o aborto. Né? Se as lesões corporais provocam a morte do feto, a título de frater dolo, né? A gente não queria o aborto aqui. Ele causou o aborto por negligência, imprudência ou imperícia. Ele sabia que a mulher estava grávida, queria lesioná-la e acaba causando o aborto por negligência, imprudência ou imperícia, estará configurada a qualificadora. Né? Eu coloquei exige por evidente que o agente tenha conhecimento do estado gravídico da vítima, ainda que não queira ou assuma o risco de provocar o abortamento. Se não for assim, né, ele responderá por aborto, que é o 125 do Código Penal. O que acontece? Ele não quer provocar o aborto, ele quer provocar lesão corporal. E por negligência, imprudência ou imperícia, provoca o aborto. Se ele quer, com a sua agressão, provocar o aborto diretamente, daí ele vai responder pelo aborto, sem o consentimento da gestante, que é o artigo 25 do Código Penal. 125 do Código Penal, desculpa. Bom, depois, lesão corporal seguida de morte, prevista no parágrafo 3º, pressupõe que o agente atue com dolo na causação das lesões corporais e com culpa na produção do resultado morte. O próprio tipo penal já exclui de tal crime se o agente atuar querendo a morte da vítima ou assumindo o risco de produzi-la, tratando-se, portanto, daquilo que eu já falei para vocês, de um crime pré-doloso. Então aqui, por exemplo, eu quero jogar um tijolo na cabeça do Floresval para machucar ele. Desculpa, não, na cabeça não, mas quero jogar, acertar a perna dele. Eu miro errado, pega na cabeça, mata ele. Eu queria lesão corporal. Mas por uma imperícia minha no tiro aí do tijolo, acertei a cabeça dele e matei. Vou responder por lesão corporal seguida de morte, não por homicídio, porque meu dolo era de lesão, não de homicídio. Isso é importante, extinguir o dolo do agente no caso concreto. Depois, se o evento antecedente à morte não for lesão corporal, mas qualquer outra conduta, ameaça, vias de fato, não se verifica lesão corporal seguida de morte, mas sim homicídio culposo. Daí, impossível a modalidade tentada no crime em tela, eis que o resultado agravador, produzido a título de culpa, impede tal figura. Afinal, como eu já disse, a culpa é incompatível com a tentativa. Depois, a gente tem uma forma privilegiada de lesão corporal, que é basicamente igual ao homicídio, que é o parágrafo 4º. Daí, colocar nos mesmos termos já estudaram no tocante aí do homicídio, né, como diria o Bolsonaro, se o agente age por motivo de relevante valor moral ou social, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o magistrado poderá reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Isso a gente já viu, não vou ficar detalhando muito aqui para não alongar muito o vídeo. Depois, substituição de pena. Parágrafo 5º traz uma hipótese interessante de substituição de pena. Fala assim, no caso de lesão corporal privilegiada, poderá o juiz, sendo grave, substituir a pena de detenção pela multa. Também poderá fazê-lo quando houver lesões corporais recíprocas. Bom, o que vai interessar aqui mais é a lesão corporal recíproca, é quando as pessoas se lesionam mutuamente. Tem uma briga entre duas pessoas, que não é uma rixa, a gente vai estudar rixa num dos próximos vídeos ou aulas. Só que assim, se você tiver uma briga entre duas pessoas ou 3 pessoas determinadas, que não é uma rixa, e elas se batem mutuamente, o juiz pode substituir a pena nesse caso, né, substituir pela pena de multa. Isso aí chama lesão corporal recíproca. Depois, culposa, né, a gente tem no 129 parágrafo 6º a lesão corporal culposa, que é punida com uma pena de 2 meses a 1 ano, que é quando o resultado
é danoso à integridade corporal ou à saúde da vítima é causado por imprudência, negligência ou imperícia, que são os elementos da culpa que a gente já estudou, né? Negligência, quando o indivíduo tinha o dever de agir e não age. Imprudência, quando ele age de forma excessivamente arriscada, botando em risco o bem jurídico. E imperícia, quando ele age sem respeitar uma regra técnica. Daí, por se tratar de um crime culposo, inadmissível tentativa. E se a lesão corporal culposa é praticada na direção de um automotor, não será aplicado o Código Penal, mas sim o Código de Trânsito Brasileiro, lembrando que existe uma lesão corporal culposa no CTB. Depois, do parágrafo 7º, a gente tem a chamada lesão corporal majorada, né? Determina que a lesão corporal foi praticada contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos, ou por milícia privada ou grupo de extermínio, a pena aumentada de 1/3, aqui também parecido com homicídio. Depois, a gente tem o perdão judicial, como no homicídio culposo, né? Na lesão corporal culposa, poderá o juiz deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Sei lá, fui manobrar meu carro, atropelei meu filho, machuquei ele. Ele perdeu uma perninha. Nesse caso, o juiz pode deixar de aplicar a pena, porque a consequência para mim já vai ser muito grave dessa conduta, eu já vou ter uma consequência muito grave, não sendo necessária a aplicação da pena. Depois, lesão corporal em situação de violência doméstica, parágrafo 9º, né? Quando a lesão corporal foi praticada contra ascendente, pais, avós, descendentes, filhos, netos, bisnetos, irmãos, colateral, em segundo grau, cônjuge, que pressupõe o casamento, companheiro que é no estável, ou com agente, ou com pessoa que convive ou tenha convivido, ou prevalecendo das relações domésticas, nós vamos ter a chamada lesão corporal em situação de violência doméstica, que tem uma pena de 3 meses a 3 anos. Além disso, né, tem um aumento de pena de 1/3 se a violência doméstica for deficiente física ou mental. Depois, para finalizar, a gente tem a lesão corporal contra agente de segurança pública, que está prevista na norma do parágrafo 12 do artigo 129, que traz um aumento de pena de 1/3 a 2/3 quando a lesão for praticada contra autoridade ou agente de segurança pública, integrante do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição. A gente já estudou essas circunstâncias do homicídio, então não vou ficar falando muito disso, mas de lesão corporal era isso. Agora, nas próximas aulas, a gente vai começar a falar dos chamados crimes de perigo. Vamos estudar aí omissão de socorro, rixa, esse tipo de crimes. Eu espero vocês lá, espero que tenham gostado da aula. Inclusive, assim, eu vou pedir para quem assistir a aula até o final, se tiver algum problema, tiver alguma dúvida, deixar aqui embaixo, se tiver algum comentário, alguma sugestão, também deixar aqui embaixo, para eu ter um feedback de como estão sendo essas aulas. Muito obrigado e até mais.